Pessoal, nós precisamos ter uma conversa muito séria e honesta acerca dessa música Aue, a fé venceu. Talvez você já deve ter ouvido falar nas redes sociais sobre esta música ou até mesmo já parou para ouvi-la e como essa música agitou o mundo gospel, trazendo uma certa polêmica sobre a letra da canção dessa música. A letra dessa música traz uma cultura brasileira a qual nós estamos acostumados em ouvir no nosso ditado popular. A melodia dessa música ela é contagiante, estética, vibrante, mas o reino de Deus não é estética, e sim a essência por detrás do louvor, a qual nós devemos adorar, exaltar e glorificar o nosso Deus. E o que está acontecendo com as músicas gospel cantadas dentro das igrejas é uma falta de identidade. As músicas hoje são egocêntricas, ideológicas e acabam se misturando com adoração e exaltação a Deus. Ao olharmos para a letra dessa música Aue, a fé venceu, nós devemos fazer uma seguinte pergunta: isto é um hino de adoração a Deus ou é apenas uma manifestação ideológica humana? Coloca aí nos comentários, pessoal, quando você ouviu essa música, o que passou pela sua mente. Muitos influenciadores cristãos e líderes religiosos têm criticado com razão a letra dessa música. Deixar aqui bem claro, meu querido, que a minha intenção não é atingir a pessoa, quem canta ou o autor que fez a música, mas sim nós iremos analisar o contexto e a letra dessa música como um cristão que adora ao Senhor. Para mim é muito perigoso você usar uma linguagem cultural usando dois nomes comuns que nós usamos aqui no Brasil, como Zé e Maria, é bem verdade, mas dentro do próprio contexto da música não soa com tanta naturalidade, como algo comum, como o próprio autor e os cantores sugerem que é apenas falando que é uma pessoa comum. Entende? Dentro da própria música, isso não fica explícito. Não é claro que ele está falando sobre isso. É até por isso, meus irmãos, que muitos influenciadores e líderes têm criticado a letra dessa música. É porque, de fato, ao nós ouvirmos a letra dessa música, faz a gente pensar no sincretismo religioso. Será que o autor, a música, está querendo realmente exaltar a Deus? Ou ela quer trazer um sincretismo a qual fala de céu, fala de festa, fala de celebração, de fé, de vencer. Mas será que dentro desse contexto está exaltando a Deus ou ela está exaltando outra divindade? Será que está tirando a glória de Deus e colocando a glória ali subjetiva a uma outra identidade ou a outra religião? Entende como o contexto da letra sugere isso no nosso subconsciente, quando nós ouvimos a letra. E talvez quando você ouviu essa música, você também parou para pensar isso. Você também parou para sugerir, opa, isso quer dizer isso mesmo? Será que eu estou ouvindo isso mesmo? E aí você começa a trazer umas referências, não de cristocêntrica, mas de outra religião que nós conhecemos muito bem. E isso, pessoal, acaba gerando uma confusão espiritual muito perigosa, porque o evangelho do Senhor, ela é exclusivista e não inclusiva. E aí, quando nós misturamos um linguajar cultural para parecer inclusivo, nós não estamos pregando a Jesus. Estamos, na verdade, criando uma colcha de retalhos espiritual, a qual traz uma confusão para aqueles que o ouvem. Vamos ser sinceros, pessoal. No primeiro momento, ao ouvir essa música, ela não entrega o real propósito pelo qual ela promete de exaltar e glorificar a Deus. Porque a música se tornou muito confusa e subjetiva. A música ela não traz uma referência clara sobre a salvação, sobre a cruz, sobre a graça de Jesus. Ao meu ver, ao ouvir essa música, parece que eles substituíram esses símbolos sagrados que nos remete à glória, à graça, à salvação de Deus pela graça, para enfatizar uma ideologia humana de cores,
Não sei vocês, quando ouviram essa música, meu querido, mas soou um pouco tendenciosa para o lado esquerdo e não para o alto, que é Cristo. Pareceu que estava defendendo uma ideologia, uma pauta social, do que propriamente querer anunciar o reino, a salvação, a graça, o sacrifício de Jesus. Nós olhamos para o reino de Deus, querido. Quando nós realmente vivemos o reino do Senhor, não há acepção de pessoas. A salvação é para o rico, é para o pobre, é para o negro, é para o branco, é para todas as classes sociais. É por isso que Paulo diz que em Cristo não há judeu nem grego, não há gentio e nem judeu, porque nós em Cristo Jesus somos um só povo, unidos pela fé para exaltar o Senhor aqui na terra e esperar o grande dia do arrebatamento, em qual Deus virá resgatar o seu povo escolhido, eleito, salvo pelo seu sangue carmesim. Isso não importa se ele é rico, se ele é pobre, se ele é preto, se ele é branco. Deus vai salvar um povo e não apenas um grupo. Entende? O evangelho de Cristo é uma negação do meu eu, para que Cristo venha habitar verdadeiramente em nós, e não uma afirmação do meu eu ou de uma pauta ideológica humana. Se uma música cristã foca mais a identidade humana e uma ideologia de um grupo, e não na santificação e no sacrifício do Cordeiro, que é Cristo, então ela é tudo menos um louvor. Porque a intenção do louvor é glorificar o Senhor, é exaltar a Deus, e não exaltar o ego humano, ou querer incluir um grupo específico dentro do reino de Deus. Por isso o reino do Senhor é exclusivista, e é nós que temos que abrir mão das nossas ideologias, das nossas vontades, para estar de acordo com a vontade de Deus e seguir o padrão do reino do Senhor. O música Aue tem muitos elementos culturais e ideológicos, e nós vemos isso com muita clareza, mas nós não vemos elementos como a cruz, arrependimento, salvação com tanta clareza como eles quiseram enfatizar aquele Zé, aquela Maria dançando, festejando ali o banquete. Entende? E onde essa música se torna superficial, vazia, que não é capaz de edificar a igreja do Senhor. Essa música não glorifica ao Senhor, não exalta a Deus. É uma canção bonita, vibrante, como eu disse, mas ela não é cristocêntrica, ou pelo menos não deixa isso claro, com tanta evidência, a qual o cristão que adora a Deus, que serve a Jesus, se identifique com uma vida prática, vivenciando ali aquela música diária na sua vida cotidiana. E por que nós não devemos cantar esta canção dentro da igreja? É muito simples, pessoal, porque a liturgia do culto exige clareza. O louvor no altar, ela é para edificação da igreja, é para glorificar a Deus. Se o louvor gera dúvida naquilo que nós estamos cantando para Deus, e que de forma que a gente precisa de um manual de instrução para explicar que aquele louvor que nós estamos ouvindo, que estamos glorificando, exaltando a Deus com a nossa voz, com o nosso canto, não é exaltando outra religião, mas a Deus, então essa música ela falha na sua missão, no seu propósito. O povo de Deus precisa de um alimento sólido e não de uma mensagem ambígua que flertam com o que o mundo quer ouvir. Vocês, pessoal, vão concordar comigo, quando nós ouvimos essa música, nós temos que nos esforçar para a gente entender a letra, a composição, o sentido. Você tem um esforço muito grande para entender a mensagem que está por detrás dessa letra. Se mesmo você se esforçando para entender o contexto, a explicação, o que ela quis dizer, e mesmo assim não se torna algo tão claro, tão objetivo, mas sim relativa e subjetiva. De secretismo religioso, primeiro momento, ao ouvir a música, não nos faz lembrar sobre o reino, sobre a cruz de Cristo, sobre a salvação, mas faz a gente até questionar, será mesmo que essa música está glorificando e exaltando a Deus, ou é apenas uma ideologia inclusiva de homens? Ou se está glorificando ao Senhor ou outra religião? Isso que a música nos deixa confuso no seu propósito, de forma que a gente para pensar em várias coisas, menos no reino de Deus. E é por isso, querido, que essa música não deve ser cantada dentro da igreja, porque não traz edificação nenhuma, não traz elementos que glorificam a Deus, não traz elementos que traga clareza na mensagem do Senhor. A pessoa leiga que não conhece muito bem as Escrituras Sagradas, ou o ritmo, a cultura do Brasil, ela vai ficar, de certa forma, vai ser tendenciosa para que ela pense em outra coisa, e não o reino.
Entende por que esse louvor não produz, não é eficaz no seu propósito? Porque se a pessoa que não conhece o evangelho, ou a pessoa que é leiga na cultura, no conhecimento bíblico, ela não vai associar a letra, a canção, a melodia como algo do reino de Deus. Se nós cristãos temos dificuldade de entender o sentido real da mensagem, do propósito da letra, quanto mais alguém leia que não tem tanto conhecimento, ela vai pensar outras coisas, menos no reino do Senhor. Então, por isso que eu acho que esse louvor não é para ser cantado dentro da igreja. Que a intenção dos louvores é de exaltar o Senhor, é de edificar a igreja, é de levar o povo a entender a mensagem do reino, de entender a mensagem da cruz que Cristo carregou, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar desse presente século. Então, meus queridos, essa é a minha opinião sobre essa música. E deixa aí nos comentários, pessoal, o que você acha, se você concorda ou não comigo, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, pessoal, e não esqueça de seguir o nosso perfil, amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.